de se misturar, de se dissolver também, né, nesse meio, né? Pode ser um meio líquido, né? Pode ser um meio gelatinoso, mas há capacidade de se dissolver? Às vezes há, né? Depende muito da substância aí, certo? Se não se dissolver, significa que a solubilidade é baixa, certo? Se dissolver, se ela se misturar facilmente, a gente diz que a solubilidade ela é alta aí. Beleza? Densidade é outra propriedade específica da matéria, né, que diz respeito ao peso, né, como se fosse o peso dessa matéria, né, a massa que essa matéria possui em relação a outra. Por exemplo, a gente tem o café que está dissolvendo ali na imagem, certo? A solubilidade ali é um exemplo do café. Se a gente pegar o café, né, o pó de café em água fria, não em água quente, tá? Porque se estiver quente, ela vai agitar e vai empurrar o grão para baixo. Mas se a gente tiver lá o pó de café e jogar em cima, a gente vai ver que o pó de café ele vai flutuar. Assim como uma poeira, né? A gente coloca qualquer coisa muito leve, por exemplo, um isopor, coloca em cima de uma água, né? Ele tende a flutuar. Significa o quê? Que a densidade da matéria que está flutuando, ela é menor do que a da água, ou menor do que o líquido que você colocou, certo? Bom, densidade então é isso aí. Dureza, né? Cada matéria também tem a dureza, a especificidade da dureza, né? Que é, por exemplo, um mineral que é cristal aqui que a gente está vendo, né? Um diamante, né? Um diamante ele tem a maior dureza dentro do que a gente conhece, né? Como matéria. Né, se surpreendam aí, mas o cristal ele é muito, ele tem uma rigidez muito forte, tá? E inclusive é a maior dureza que se tem. Tanto é que existem cristais aí de diamante que cortam lâminas, entendeu, de metais. Existem cristais que cortam minúsculas fatias, por exemplo, de pele. No laboratório a gente utilizaria muito um cristal de diamante, né? Porque ele faz um corte tão fino e tão preciso, porque ele é o mais duro, né? Então ele acaba cortando sem danificar, por exemplo, a matéria que você vai querer cortar. Certo? Então a dureza de um cristal de diamante ela é muito alta. Diferente da água, né? Mas tem uma dureza, concorda? É muito mais fácil você cair numa piscina, né? Que depois que a gente acabar com essa crise de coronavírus, a gente vai cair numa piscina, certo? E a gente vai poder aproveitar, né? E dentro dessa ideia de propriedade específica que a gente está falando, aí você vai lembrar do professor, professor, preferi cair numa piscina, cara, porque eu caí no chão, me estabanquei todo, entendeu? Me machuquei todo. Então, essa é a ideia, entendeu? Da propriedade específica. Ela é muito melhor para um lado, né? E é pior para o outro, dependendo da situação aí. Certo? A ductilidade, pessoal, é a capacidade de uma matéria se transformar em fio, certo? De mudar a sua conformação e se transformar em fio. Pessoal, é em fio, tá? E não em lâmina. Presta atenção nisso daí, porque mais pra frente, né, a gente vai discutir, a gente vai lembrar disso daí, certo? Mas então é a propriedade de se transformar em fio. A gente está vendo aqui o metal, né? Ele tem essa capacidade de se transformar em fio, diferente de outras matérias, porque se for cortar muito fininho, se transformar em fio, ele acaba se repartindo, se quebrando. Por quê? Porque é uma propriedade específica, não geral, certo? A especificidade depende de cada matéria. A do metal, ela é boa para se transformar em fio. Já, por exemplo, a do gelo, né? A de uma matéria orgânica, ela não é legal para se transformar em fio. Ela acaba se quebrando muito fácil. Propriedades específicas organolépticas. Essa propriedade específicas, essa especificamente, ela é uma propriedade que diz respeito à ativação dos sentidos de qualquer organismo, tá, pessoal? Não precisa ser só o nosso, tá? Pode ser qualquer organismo. Por exemplo, as cores, né, elas são muito atraentes para nós, mas uma propriedade organoléptica que uma flor tem, ela é um atrativo imenso para o inseto, que para nós só é se chegar perto, né? Então, para a gente, a propriedade específica dessa flor, por exemplo,
é a cor que ela possui. Então, ela para chamar atenção, né, para nos atrair, para nos impressionar, é a cor que ela vai usar. Diferente dos insetos, mas do cheiro. Mas é uma propriedade organoléptica, não deixa de ser. Tá? Outro exemplo de propriedade organoléptica seria o brilho. Né? O ouro brilhando, né? O diamante brilhando, né? A esmeralda, são propriedades que nos chamam a atenção. Certo? Talvez por isso também do seu imenso valor. Tá? Pessoal, e última, né, propriedade específica é a maleabilidade. Cada material ela tem a sua maleabilidade. É a capacidade de ficar mole as coisas, certo? Por exemplo, uma chapa, né, uma chapa fina de ferro, ela tem uma maleabilidade maior do que a de aço, certo? As lâminas, por exemplo, de uma faca, né, as lâminas de alguma coisa, elas têm a capacidade de ficarem moles à medida que se afinala, né? Não se transforma em fio, tá, pessoal? Mas ela vai se afinalar, vai ficar mais fina aí, tá? As chapas, placas, por exemplo, tá? Depende muito da sua maleabilidade. Por exemplo, a maleabilidade da borracha, né? Ela é muito maior do que a maleabilidade do metal, dos metais aí, certo? Outro exemplo aqui que o professor quis citar. As questões aqui que a gente vai trabalhar. Então, ó. Na primeira questão aqui, a matéria é tudo aquilo que existe, aquilo que forma as coisas que podem ser observadas. É sempre constituída de partículas elementares, que possuem determinada temperatura, massa, substância, densidade ou pressão. Qual alternativa aí vocês marcariam aí para a melhor resposta? Eu vou dar um tempinho e depois a gente parte pro chat. Resposta B, né? Não é temperatura, nem substância, nem densidade, nem pressão. É uma massa aí, beleza? A 2. Estados de agregação da matéria, nos quais a forma e o volume são constantes. Pessoal, presta atenção. Quais as formas e o volume são constantes? Tá? Responda aí. Vamos ver a resposta. É a D, pessoal, exatamente. É a D, por quê? Porque lembra que o sólido, eles estão as moléculas unidas, né? Elas estão unidas tendo uma forma fixa, né? Uma forma fixa. Quando está um pouco separado, é sinal que teve agitação nessa molécula, né? Agitação nessa matéria. E aí as moléculas, ou a matéria, os átomos, né? Não estão mais juntos, certo? Separados. E aí o que acontece? A forma muda. A forma tende a mudar. Certo? Assim como o volume também. Como eles estão quietinhos ali, nada está saindo e nada está entrando, né? Tá tudo fixo ali, tudo paradinho. Então a melhor resposta seria a D, o sólido, somente o sólido. Tá? A 3. Uma molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, por dois átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio, por dois átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, e apenas um átomo de hidrogênio, que é a alternativa aí. Qual que vocês acham aí que é, né? Vamos ver. Aê! Muito bem, pessoal. É a B, né? A B, ela traz os átomos, né, separadamente, a melhor explicação possível aí, tá? Como resposta. A 4. Propriedades específicas que podem impressionar nossos sentidos são as propriedades cereais, naturais, sintéticas, magnéticas ou organolépticas. Organoléptica, né, pessoal? A gente não precisa nem ver a resposta, né? A gente sabe a resposta, certo? Muito bem, muito bem. Mais algumas questões aqui. Fechando essas questões, a gente finaliza aí a nossa aula, certo? A 5. A lâmina de uma faca representa a propriedade. Ó, a lâmina de uma faca representa a propriedade. Que é uma propriedade específica, inclusive, tá? Ductilidade, maleabilidade, dureza, inércia ou densidade. Qual a alternativa? Então vamos ver
Aqui, qual que é a resposta? A B, pessoal, maleabilidade, porque é lâmina. A ductilidade é a capacidade de transformar o metal em fio, né? Em fio. E não tá falando fio, tá falando lâmina, pessoal. Lâmina, ó. Presta atenção na pergunta, hein? Na prova também vai ser assim, vai ter umas pegadinhas. Bom, a 6. A 6 eu quero que vocês leiam aí com calma e respondam tudo de uma vez. Qual que é? Verdadeiro, 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 falso, falso. Enfim, respondam aí de uma vez só, porque senão fica muito veio, né? Aí a gente se perde. A maioria aí respondeu. Acredito que tá certo. Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, né, pessoal? Elemento químico que pode ser definido como um conjunto formado por átomos, né? A gente já viu já que existe 2 tipos de elementos químicos, né? Lembra lá que o professor explicou? Existem 2 tipos de elementos químicos. Os chamados de sintéticos, né? E os naturais aí. Certo? Que eu não vou responder porque tem uma outra questão que está falando sobre sintético e natural. Mas os elementos químicos são definidos por um conjunto de átomos. Tá? Da tabela periódica lá, são tudo elementos químicos. Tá? Elementos naturais são os elementos, né, que são encontrados na natureza? Sim, são elementos naturais. Por isso são chamados naturais, né, porque são encontrados na natureza. Elementos sintéticos são os elementos cujos átomos não são produzidos artificialmente. Não, né, pessoal? Elementos artificiais ou sintéticos, eles são sim produzidos, né, artificialmente pelo homem, né, pelas indústrias químicas. Então, tá errado realmente é falso, né? Essa ideia aí, essa resposta aí. A tabela periódica mostra todos os elementos químicos existentes de maneira organizada? Sim. Aliás, na história, né, da criação da tabela periódica, ela surgiu com essa ideia de organizar os elementos, né, da melhor forma possível. Todos os elementos. Não faz sentido eu criar uma tabela A, tabela B, tabela C, tabela D, né? A gente vai se perder. Cria uma tabela só, né? Então foi criado só uma tabela. E a gente usa até hoje, tá? A 7 aí, qual seria a melhor resposta aí da 7? 7E, vamos ver a resposta? 7E, extensão, é isso aí. Um corpo, né, que ocupa um espaço, né? E a 8? A maioria está respondendo B, né? Vamos ver se é a B? Muito bem, pessoal. Parabéns, tá? Obrigado pela participação. Parabéns mesmo e obrigado pela participação. E a gente se vê na sexta-feira, tá? Por enquanto é só que eu tinha para dar, tá? Teoria, um pouquinho de teoria e prática, a gente discute as aulas assim, certo?